Agora, continuando aqui no Congresso Nacional, o plenário do Senado aprovou também, em 2 turnos, hoje, a proposta de emenda à Constituição dos precatórios, a PEC dos precatórios. A matéria havia sido aprovada pela Câmara em 9 de novembro e, como sofreu alterações no Senado, vai precisar voltar para a Câmara dos Deputados, voltar a analisar esse texto aí alterado. O texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na última terça-feira e, desde então, penava para entrar na pauta do plenário, uma vez que o relator e líder do governo, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, não obteve o apoio necessário para levar o texto à votação antes da manhã. A proposta limita o gasto anual com precatórios e abre margem para a renegociação de dívidas do governo com condenação judicial definitiva. A PEC é tida como plano A do governo federal para viabilizar o novo programa social Auxílio Brasil, esse que substituiu o Bolsa Família. Isso porque o texto votado pelo Congresso Nacional, ao propor a renegociação do pagamento dos precatórios na ordem de 90 bilhões, abre margem fiscal superior a 106 bilhões no orçamento. E é sobre isso que eu converso agora com a nossa repórter Luciana Lima. Luciana, muito bem-vinda mais uma vez ao Boletim Metrópolis. Olá, Caio, tudo bem? Tudo bem. Por aí, como é que está o clima aí depois da aprovação da PEC dos precatórios, Luciana? Então, Caio, enfim, a PEC dos precatórios foi aprovada aqui no Senado nesta quinta-feira, mas antes de ser promulgada, ela terá que passar novamente pela Câmara. Isso porque as mudanças que foram feitas aqui no Senado são mudanças substanciais ao texto, E essas mudanças foram necessárias até para que o governo pudesse costurar um apoio amplo, aí que contou, inclusive, com o apoio do PT, partido que votou contra na Câmara e hoje votou a favor da PEC. A única resistência que sobrou aqui no Senado foi de 3 senadores do PDT, o único partido que ficou contrário à PEC nesta quinta-feira. A principal modificação, Caio, é que o Auxílio Brasil, esse programa social que o governo lançou em substituição ao Bolsa Família, ele se tornou permanente e não temporário, como previa o texto que foi aprovado pelos deputados. Essa é a principal mudança e foi a que fez com que membros da oposição votassem a favor do texto. A essência da proposta, Caio, foi mantida, ou seja, a PEC vai permitir o governo adiar o pagamento de parte dos precatórios com o objetivo de abrir espaço fiscal para pagar o Auxílio Brasil. Mas para conseguir esse apoio aqui no Senado, o governo precisou ceder ainda mais. Ele concordou, por exemplo, em reduzir o intervalo de tempo para o pagamento dessas dívidas judiciais de 2036 para 2026. Além disso, o governo concordou em destinar esse espaço fiscal que acaba existindo, por conta do adiamento desses precatórios, exclusivamente para a realização de programas sociais. Ou seja, isso ficou expresso no texto que foi aprovado. E o governo não vai poder priorizar qualquer outro tipo de despesa para ser paga dentro dessa brecha orçamentária. Então, agora o que se espera é que haja um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para saber quando é que a Câmara votará isso e como será também essa promulgação. Agora, Luciana, o projeto foi muito, essa PEC dos precatórios, ela foi muito atrelada, digamos assim, ao benefício Auxílio Brasil, Então, muitos senadores aí, com medo, com receio de ter que explicar para o eleitorado, principalmente no ano pré-eleitoral aí, ter votado contra um benefício social. Na sua avaliação, isso foi decisivo aí para que essa PEC dos precatórios fosse aprovada pelo Congresso, ou no Senado, no caso, agora? Caio, isso foi decisivo, porque a vinculação dessa PEC dos precatórios, que é considerada por muitos um calote, em quem tem dívida judicial reconhecida, ou dívida reconhecida pela justiça do governo, então, atrelar essa PEC ao Auxílio Brasil foi o ponto que tornou essa PEC viável e o ponto que fez com que os senadores e agora os deputados devem aprovar também isso,
votassem a favor do projeto. Logo após a aprovação da PEC, Caio, o Senado, de imediato, aprovou a medida provisória que cria o Auxílio Brasil. Ela já estava em vigor, porque quando uma medida provisória ela é editada, ela já entra em vigor imediatamente, mas ela precisa ser reconhecida pelo Congresso. Então, a proposta agora, ela vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro e vai virar lei. Durante esses 90 dias, então, essa medida provisória fica valendo. Não é isso, Luciana? Exatamente, mas ela precisa ser reconhecida, aprovada pelo Congresso, né, pelas duas casas, para que ela tenha força de lei, para que ela se torne uma medida do ordenamento jurídico brasileiro. Essa é a Luciana Lima, nossa repórter, que está lá no Congresso Nacional diretamente com informações quentes da pauta hoje ali no Parlamento. Luciana, muito obrigado. Só uma informação a mais. Claro. Há pouco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele deixou uma reunião aqui com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele deve se pronunciar daqui a pouco sobre como será a promulgação. Os senadores, eles queriam também garantir aqui que não fosse feita nenhuma promulgação do texto fatiado, ou seja, somente dos pontos convergentes entre Senado e Câmara. Então, ainda está conversando, ainda nos gabinetes, o presidente Lira deve fazer daqui a pouco um pronunciamento em plenário para dizer quando será a votação e como será promulgada a PEC. Muito obrigado, Luciana Lima, diretamente do Congresso Nacional aqui em Brasília. Se tiver alguma outra informação, Luciana, a gente está aqui. Enquanto tiver a duração aqui, o Boletim Metrópolis, se quiser, é só chamar a gente. Você volta na mesma hora.